com bens, com serviços, com eventos, com experiências, com pessoas. Aqui entra o nosso ponto-chave quando vamos falar de marketing político e eleitoral. Lida com lugares, com propriedades, com organizações, com informações e com ideias. Então, quando a gente vai trabalhar marketing político e eleitoral, a gente está lidando com pessoas e também com ideias. Então, aqui é um lugar para se trabalhar com marketing. Marketing está em toda parte, mas aqui fica muito claro que o seu papel é relevante no processo eleitoral. Bom, mas então, o que o marketing pode ser útil, além de vendas, além de publicidade? Primeiro, no seu papel essencial, o marketing precisa nos ajudar a entender um mercado, qual é o mercado que eu vou atuar, e as necessidades dos clientes que existem nesse mercado. Vou falar de uma perspectiva empresarial e depois a gente entra na perspectiva eleitoral. Então, primeiro objetivo, o marketing ajuda a gente a entender o mercado, os desejos e as necessidades dos clientes. A partir do entendimento dessa realidade do mercado, nós elaboramos uma estratégia que é voltada para o cliente. A partir daí, então, se desenvolve o programa de valor para o cliente, com valor superior para o nosso cliente, e a gente busca, por meio do marketing, construir relacionamentos que são lucrativos. Então, a gente entrega valor para o cliente, ou seja, eu vendo um produto, eu presto um serviço, eu entrego uma ideia, algo que o consumidor perceba, isso é bacana para mim, isso é a melhor alternativa para mim, eu vou comprar isso. Então, eu percebo um valor. E, naturalmente, isso tem um custo para o cliente, mas aquilo que é custo para o cliente é valor para a empresa. É quando a empresa, por meio daquilo que ela oferece, ela captura valor, que é os seus custos e a sua lucratividade. Então, essa é uma relação de mão dupla. Né? Essa é uma relação em que o cliente deve ganhar para que ele estabeleça um relacionamento de longo prazo. E esse deve ser o foco essencial de todas as organizações. Infelizmente, algumas organizações focam apenas nos seus produtos, nos seus serviços, desprezando um relacionamento de longo prazo com os seus consumidores. Mas, de fato, as empresas mais inteligentes, ela valoriza uma vida toda de relacionamento, onde ela vai poder ganhar no longo prazo com cada uma daquelas pessoas com quem ela se relaciona. Então, relacionamentos, eles estão no cerne do marketing. Marketing, se eu pudesse resumir numa palavra, eu preciso dizer que marketing cuida de relacionamentos. Como num casamento, como num namoro, eu preciso conhecer, que eu quero, começa ali a flertar, começa o namoro, começa a entender o que o outro gosta, começa a satisfazer aquelas demandas, enfim, até que um relacionamento se estabelece, um casamento, algo que é para ser duradouro, e com benefícios mútuos, nem sempre, né? Mas o objetivo é algo para longo prazo, em que os dois lados ganham, consumidor e empresa. Mas todo mundo conhece o Henry Ford, sabe que ele criou o sistema de produção em série, em linha, propiciando aí a fabricação de veículos em grande quantidade, padronizados, e a um preço baixo, que as pessoas poderiam, então, adquirir, poderiam comprar aquele veículo, o modelo T, que era vendido numa única cor, num processo produtivo absolutamente inovador para a sua época, fazendo com que ele vendesse muito e se tornasse a potência que é hoje a Ford. Mas o Ford disse naquela época que se ele perguntasse para os compradores dele o que eles queriam, provavelmente os compradores diriam que gostariam de um cavalo que fosse mais rápido, talvez um cavalo mais forte, talvez um cavalo que quis carregar várias pessoas ao mesmo tempo. Porque muitas vezes o consumidor, ele não sabe exatamente aquilo que ele quer. O consumidor tem uma necessidade. Qual a necessidade? Transporte. A necessidade básica, a necessidade essencial que ele tem é de ser transportado. Como ele não conhecia a possibilidade, ou ele não pensava que seria para ele possível comprar um veículo, talvez ele desejasse, eu quero uma carroça maior, eu quero um carro mais forte, um cavalo mais forte, um cavalo mais rápido, mas ele não pensaria que ele poderia ter um carro. Então, assim, a gente precisa entender quais são as necessidades do consumidor.
e não qual o produto que ele quer. Porque quando eu foco só no produto, e eu acho que eu tenho um produto maravilhoso, e fico de olho no meu produto, da noite para o dia surge uma alternativa ao meu produto, e eu perco espaço no mercado. Se a gente voltar aí 20 anos no tempo, nós vamos lembrar que quem dominava o mercado de aparelhos telefônicos celulares era a Nokia. E hoje a Nokia é irrelevante nesse mercado. A gente tem aí Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei na liderança desse mercado. Por quê? Porque a Nokia se concentrou tanto no seu produto, ela vendia tão bem aqueles aparelhos, que ela desprezou a chegada do smartphone. Então, as pessoas querem se comunicar e querem se comunicar da melhor maneira. A necessidade permanece, a necessidade de comunicação. Como nós vamos nos comunicar, não interessa. Se é pelo um aparelho celular, se é pelo um computador, se é pelo um relógio que eu carregue no pulso, o importante é que eu encontre a melhor alternativa de satisfazer aquela necessidade de comunicação que a pessoa tem. Bom, e nessa lógica de criar valor e construir relacionamentos com os clientes, a gente tem a seguinte estrutura básica. Por exemplo, necessidade. A pessoa está com fome, ela tem uma necessidade básica de se alimentar. A partir dessa necessidade, ela pode ter desejos. Ela pode suprir essa necessidade com arroz, com feijão, com pão, com uma fruta, mas ela pode ter desejos. Desejar comer um hambúrguer, um churrasco, uma pizza, um outro produto, para satisfazer a necessidade. Mas a necessidade não é o hambúrguer, a necessidade não é a pizza, a necessidade é matar a fome. Aquilo são desejos. E aí, cada um desses produtos se apresenta como uma alternativa para suprir uma necessidade. Então, a partir daí, a pessoa passa a desejar uma daquelas alternativas. Então, vocês são muito espertos, são pessoas que estão aí se colocando na carreira política, alguns talvez já sejam políticos há mais tempo, e entendem muito bem do que estou falando. E aí vocês podem se apresentar como as melhores alternativas diante das necessidades. Mas que necessidades? E aí eu preciso entender quais são as necessidades do cidadão eleitor. E aí existe uma demanda. A demanda é a capacidade que a pessoa tem para satisfazer a sua necessidade por meio de um item desejado. Então, o poder de compra dela. O poder de compra permite comprar um hambúrguer, permite fazer um churrasco, permite comprar uma pizza. Então, essa é a capacidade de escolha, a capacidade de tomada de decisão e de efetiva aquisição do produto desejado. E nesse caminho todo, nós temos os ofertantes, a pizzaria, o trailer, enfim, a churrascaria, todos esses atores aí disputando um único orçamento, o orçamento do consumidor. Então, na verdade, a gente tem aí uma ampliação da concorrência. Quando a gente pensa, não, olha, eu só disputo com outros trailers, porque eu faço hambúrguer. Não. Você está disputando com a churrascaria, com o restaurante, com a escolha daquele consumidor naquela noite para satisfazer a sua fome, a sua necessidade de alimentação. Bom, mas eu posso pegar e colocar isso num contexto eleitoral, criar valor e construir relacionamentos com eleitores. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma necessidade, olha, eu sou mais conservador, eu gostaria de preservar os valores do conservadorismo. Então, essa é a minha necessidade, preservar o casamento conforme é previsto originalmente na Constituição, conforme a Bíblia diz, conforme os bons costumes antigos dizem, enfim, esses valores ao conservadorismo. Eu sou contra aborto, enfim, estou exemplificando aqui, não estou entrando nessa discussão, tá? É só exemplo. E aí, a partir dessa necessidade do conservadorismo, você pode ter, então, o desejo de um candidato conservador bastante radical. O cara que vai lutar contra o casamento homossexual, o cara que vai lutar contra o aborto, o cara que vai lutar pelo armamento da população, para que as pessoas possam ter o direito à autodefesa, enfim, coisas assim.
E, então, a demanda desse eleitor é a sua capacidade de voto. Mas, mais do que a capacidade de voto, esse eleitor pode ter uma capacidade de influência. Então, aí entram alguns pontos chaves. Estão percebendo quais são as necessidades, quais são os desejos, que tipo? Então, identifiquei necessidades, identifiquei desejos, identifiquei que essa pessoa tem um voto, que aí você pode se enquadrar nesse perfil de candidato que essa pessoa deseja, e essa pessoa, mais do que o voto, pode ser uma forte influenciadora, antecipando alguns pontos que a gente vai discutir um pouco mais à frente. E aí você aparece como o ofertante, como o candidato que supre essa necessidade. O que eu percebo de imediato, antecipando alguns assuntos dos próximos slides? Eu preciso me posicionar. Se eu sou um candidato, bom, que bandeira eu tenho? O que eu sou capaz de oferecer para o meu possível eleitor? Eu me enquadro nas características de qual perfil de eleitorado? E eu estou sendo coerente na minha campanha com aquilo que eu tenho de bandeira? Aquilo que eu tenho de área de atuação e de competência? Então, vamos entender isso aqui um pouco mais à frente. Então, assim, de um modo geral, de um modo mais amplo, o marketing é um processo de criação de valor. Isso tem valor para mim? Isso tem valor para a empresa? Isso tem valor para o eleitor? Tem valor para o candidato? Bom, então, marketing cuida de criar valor para clientes ou eleitores e construir relacionamentos fortes com eles para capturar valor deles em troca. O que a gente precisa pensar como candidato lembra que eu falei de uma vida inteira de relacionamento? Eu posso simplesmente ignorar uma falha da minha empresa quando vende um produto, atender mal o cliente, aquela pessoa não volta nunca mais. Ou corrigir uma falha, agradar aquele cliente e tê-lo por muito tempo de relacionamento e de vendas ali com a minha empresa. Então, como candidato, talvez muitos de vocês talvez não sejam eleitos, né? Porque as vagas são poucas, os candidatos são muitos, então um número reduzido de pessoas é eleito. Mas se você pensa numa vida pública, numa vida política de longo prazo, não significa que, se não ganhar essa eleição, você tem que deixar de lado todo o trabalho de conquista de eleitores, de conquista de confiança, de atuação na sua área de competência, para que você, então, possa capturar o valor dessas pessoas ao longo do tempo e se eleger em algum momento. Quando a gente fala do marketing empresarial, nós temos geralmente aquelas ferramentas básicas que a empresa pode controlar. A empresa não pode controlar uma pandemia, a empresa não pode controlar uma crise econômica, uma enchente, uma chuva ou um tempo de prosperidade. A empresa não tem condições de fazer isso. A empresa tem condições de controlar aquilo que ela faz. Então, por isso que a gente chama de composto de marketing, ou composto mercadológico, ou os 4 P's do marketing, que são produto, preço, graça e promoção. Mas aqui interessa uma adaptação do composto mercadológico à nossa realidade eleitoral. Aqui o foco é a campanha política. Então, nós temos o produto. Quem é o produto? O produto é você, candidato, com as suas características, com a sua imagem, com a sua história de vida, com a sua imagem, com o seu discurso, com a sua bandeira e com os seus projetos. Então, você é um produto a ser vendido para o eleitor. E o que você precisa pensar nesse momento? O quanto a sua história de vida conta. O quanto a sua história de vida agora faz diferença. Por quê? Imagina que você seja uma pessoa envolvida com esportes. Sua vida inteira uma atuação forte nos esportes. E aí chega na sua campanha eleitoral, você deixa essa bandeira de lado e vai cuidar de outras coisas. As pessoas olham para você, peraí, mas o Zé sempre gostou de esporte, agora ele está falando de saúde. Mas o Zé tá meio estranho, não dá para votar num cara assim incoerente. Então, como produto, você precisa se autoanalisar.
Você, como candidato, produto candidato, você precisa cuidar muito bem da sua história, dos seus relacionamentos, daquelas pessoas que serão chave, que a gente vai falar bastante também a respeito de pessoas, da sua imagem, a imagem construída ao longo do tempo, porque você não ganha eleição só com a campanha que você faz agora, você ganha eleição com base em tudo aquilo que você viveu até hoje. Essa é a realidade. Bom, como custo, a gente tem aí os recursos que o partido disponibiliza, aquilo que você consegue angariar né, com doações e assim vai. Praça, né, a cidade, a região, a cidade, o bairro, as afiliações, né, mas toda a estrutura que você tem, de repente você faz parte de um clube, você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma associação ou de uma grande empresa, tudo isso conta, logística, coordenação, então todo o aspecto de onde você tem maior familiaridade, onde você é mais conhecido, onde você transita, essa é a sua praça, aquele é seu local, ali são as pessoas que você tem mais afinidade. Significa que você vai deixar de lado outros bairros, outras regiões? Não, outros eleitores não, você precisa expandir, mas você precisa entender que aquela sua praça, ali você provavelmente vai encontrar os melhores parceiros, aquele que não só vai ser seu eleitor, mas como vai ser a pessoa que vai influenciar outras para votar em você. Então, além disso, dessa questão de praça, toda a estrutura logística e de coordenação para a execução da campanha propriamente dita. E aí, o outro P, o quarto P, que é o P da promoção, da comunicação, que entra todo o trabalho de publicidade, propaganda, toda a militância, comício, né, o corpo a corpo, relações públicas, né, o trabalho de mídia. E aí a gente entra com a palavra-chave, que é planejamento. E nessa parte de promoção e comunicação, a gente precisa entender que tudo comunica a favor ou ao seu favor ou ao seu desfavor. Por exemplo, né, quando na minha casa, em eleições municipais, aparecem santinhos jogados na minha garagem, eu pego o santinho, olho para o candidato e digo, nesse eu não voto. Estou dizendo algo muito particular, muito pessoal. Por quê? Porque se o cara não tem cuidado sequer com a fotografia dele, ele dispara isso na garagem, ou contrata alguém que joga isso no chão, ele está dizendo, olha, eu não tenho valor, eu posso ser arremessado para qualquer lugar. Então, para mim, não serve. Ele está sujando a minha garagem, está sujando a minha rua, esse não vai me levar meu voto. Então, é preciso ter cuidado com os detalhes. Né? Contrata aquelas pessoas para segurar uma bandeirinha no cruzamento, né? Ou numa rua movimentada. Aquelas pessoas parecem que estão morrendo. Né? Elas estão ali fazendo sem amor, sem vontade, sem dedicação. Não, esquece. Isso é recurso jogado fora. Bom, então a gente precisa entender nessa lógica de, se fosse numa empresa, se fosse no mercado, eu faria a seguinte pergunta, qual que é o seu negócio? Tá? Você lida com o quê? Eu gosto muito do exemplo da Cacau Show. Eu pergunto para os meus alunos assim, qual que é o negócio da Cacau Show? Geralmente os alunos vão falar assim, o negócio da Cacau Show é chocolate. Mas eu digo, não, está errado. O negócio da Cacau Show não é chocolate. O negócio da Cacau Show é oferecer presentes para as pessoas. A Cacau Show não é uma vendedora de chocolates, ela é uma vendedora de presentes. Então, com isso, ela consegue vender chocolate bem o ano todo. Naturalmente, ela vai vender mais na Páscoa, no Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal. Nessas datas específicas, ela vai vender mais. Mas hoje a Cacau Show, ela é uma alternativa. Tem o aniversário de alguém. O que eu faço? Dá um presentinho da Cacau Show, monta lá uma caneca, monta uma cesta, tem uma caixa bonita, enfim, tem alguma coisa lá para você presentear. E com isso ela consegue vender o produto principal dela, que é o chocolate. Então o negócio dela não é chocolate, mas o produto central, o produto principal dela é o chocolate. Agora você, como candidato, qual é o seu negócio? E aí eu poderia dizer que o seu negócio é a sua bandeira. Qual a sua área de competência? Onde está o público
de interesse para aquilo que você oferece de diferenciação em relação aos outros candidatos. Então, você é um cara da saúde, você é um cara da educação, você é um cara dos esportes, enfim, você é uma mulher da saúde, uma mulher da educação. Você precisa identificar, primeiramente, qual é a sua bandeira para você identificar onde está o seu mercado, onde estão os seus eleitores. Porque eles vão te ouvir. Eu gosto muito do exemplo do pato, né? O bichinho, quaquá. O pato, ele anda, ele voa e ele nada, mas ele não faz nada disso com excelência. Ele não é o melhor animal para andar, para nadar e nem para voar. Mas ele se dá bem como um pato ali, mas, enfim, faz muita coisa, mas não faz nada que seja excelente, que diga, nossa, é o melhor nadador, nossa, é o melhor voador, nossa, é o melhor corredor. Não, é um pato. Tanto que as pessoas usam, às vezes, de forma pejorativa, chamando outras pessoas de pato. Bom, e aí, a gente precisa entender que, da onde surgem as bandeiras? As bandeiras, a gente pode dizer que, assim, a gente tem uma classificação geral mais ampla que eu estou trazendo aqui, que foge um pouquinho do marketing, mas que é importante para entender mercado, para entender público que vai votar ou não em você. Então, assim, a gente tem a esquerda, a direita, e naturalmente a gente tem centro ali, às vezes centro-esquerda, centro-direita. Quando se a gente pensar em esquerda, a esquerda se preocupa muito com a defesa dos direitos de grupos minoritários, vulneráveis, né? A defesa dos direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos transexuais, das pessoas que de alguma forma sofrem algum tipo de dano social maior. Trabalhadores e pessoas de baixa renda, políticas afirmativas, como cota nas universidades, nos concursos públicos, se preocupam com a questão do estado de bem-estar social, como benefícios como seguro-desemprego, bolsa disso, bolsa daquilo, enfim. E também se preocupa, e aí a gente tem os grupos na esquerda, os grupos mais radicais, né, que é um grupo que gostaria de quase que tomar realmente o poder à força, de estatizar a economia, né, estatizar as empresas, numa economia mais socialista, controlada pelo Estado, com pouca influência aí das empresas, das forças de mercado. Então, a gente tem aí bandeiras mais à esquerda. Não estou fazendo aqui juízo de valor nem de esquerda nem de direita. Estou dizendo que são bandeiras comuns a essas ideologias. E na direita? A direita a gente tem políticas econômicas mais liberais, privatização de empresas, simplificação e redução de impostos, transparência das contas públicas, defesa do mérito, né, a meritocracia, e o cidadão deve ser recompensado pelo que faz, e não receber nenhum tipo de ajuda do Estado, a manutenção de valores tradicionais, conservadores, como o casamento entre homem e mulher, oposição aí ao aborto, oposição à legalização das drogas, também a questão da presença do Estado, que o Estado não deve ter empresas, o Estado, enfim, não deve se meter na economia, deve cuidar só de saúde, educação, segurança pública e assistência social. O papel do Estado deveria se restringir a isso. E a liberdade individual como regra, nada de ficar proibindo as pessoas de terem armas, as pessoas de fazerem isso ou fazerem aquilo, mas com consequências para aquilo que elas fizerem. Então, essa é uma perspectiva de bandeiras mais à direita. E aí a gente pode pensar o seguinte, quando a gente fala de marketing em eleições, a gente precisa separar dois tópicos aí. Primeiro que é o marketing político e depois o marketing eleitoral. Nesse momento, existe uma grande preocupação com o marketing eleitoral. Mas o marketing político, veja, muito relacionado a ideologias. Aquilo que eu penso sobre as ideologias de esquerda, aquilo que eu penso sobre as ideologias da direita. O marketing político diz respeito à sua vida, a construção da sua imagem ao longo do tempo. Então, você é uma pessoa que faz, você é uma pessoa que tem palavra, você é uma pessoa realmente ativa aí
por exemplo, na defesa dos animais, a gente tem aí um fenômeno das últimas eleições municipais, que são os candidatos eleitos por apoiarem aí a defesa de animais, né? Fugiu a expressão aqui, os protetores, né? Maria protetora, João protetor, enfim, que cuidam da defesa dos animais. Ou seja, essas pessoas construíram uma imagem de defensores dos animais. Quando chegou a eleição, opa, vou me candidatar a vereador. E muitos delas elegeram. Por quê? Pensem bem, a bandeira delas era muito clara. Isso é essencial, que a sua bandeira, nesse tempo de campanha, seja muito clara, muito objetiva, muito direta para as pessoas. As pessoas sabem o que você faz, as pessoas conhecem a sua história, conhecem a sua imagem. Então, isso você precisa explorar. Esse é o seu marketing político. O que a sua história de vida diz a seu respeito e como é que você explora isso nesse momento para tirar proveito para a sua eleição. Aí entra o marketing eleitoral. O objetivo, então, é ganhar votos e ganhar a eleição. Vai exigir, então, algumas outras estratégias adicionais aí. Então, como eu disse, o candidato é o produto e o eleitor é o consumidor. O eleitor vai decidir se compra você ou se não compra. Então, eu preciso tornar a venda desnecessária, ou seja, eu preciso facilitar a escolha do consumidor. Né? Se eu coloco lá na vitrine Coca-Cola, Pepsi, outro refrigerante de cola nacional, por exemplo, provavelmente, na maior parte das vezes, qual vai sair? Vai sair a Coca-Cola. Então, o esforço de venda, ele é desnecessário para a Coca-Cola. A Pepsi e outra marca vai ter que realizar um esforço muito maior. E como é que você faz isso para o seu eleitor? Você precisa tornar a venda de você como candidato fácil para o consumidor. Não, ele olha, eu olho para o Zezinho ali, o Zezinho, opa, o Zezinho tem uma história de vida bacana, ele tem essa bandeira, aquela bandeira, é o Zezinho. Eu não só vou votar no Zezinho, mas o Zezinho eu vou ajudar, eu vou promover o Zezinho junto aos meus amigos, meus familiares. E é curioso, né? O Brasil tem algumas coisas aí bastante curiosas, mas dentre as bandeiras, algumas bandeiras possíveis, dentre elas a gente tem a bandeira do voto de protesto. O eleitor está cansado de tudo, que está cansado da vida política brasileira, o eleitor que está desanimado, que não acredita que possa aparecer alguém que preste, é um eleitor, assim, realmente desanimado com a política nacional. E sempre tem, não só no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo, aquele eleitor que realmente desanimou de vez das eleições. Isso é antigo no Brasil. Trouxe o exemplo aí do cacareco. Na verdade, devia ser cacareca, porque era uma rinoceronte, era uma fêmea do Zoológico do Rio de Janeiro, que ela foi emprestada para o Zoológico de São Paulo, e nas eleições municipais de São Paulo de outubro de 59, na cidade de São Paulo, o cacareco ou a cacareco recebeu cerca de 100 mil votos, voto de protesto. Um outro voto de protesto bastante conhecido aí, Macaco-Tião, lá no Rio de Janeiro, em 88, né? A gente recomeçando a democracia aí, foi lançada a candidatura do Macaco-Tião por uma revista humorística, a Caceta Popular. E o Macaco-Tião teve apoio do Gabeira, como uma forma de voto de protesto. O que aconteceu? O Macaco-Tião foi candidato, enquanto a Cacareco era candidata a vereadora, Macaco-Tião candidato a prefeito. Se valessem os votos dele, ele ficaria em terceiro lugar, recebeu 400 mil votos, colocando o Macaco-Tião como o terceiro colocado nas eleições. Naquele tempo, voto manual, né, as pessoas podiam escrever e resolveram contar os votos dados para o Macaco-Tião, para Cacareco e assim vai. Então, são bandeiras, os eleitores, eles se associam a determinadas causas, e uma delas é o voto de protesto. Talvez Tiririca, por exemplo, né, com votações tão altas, numa campanha
praticamente humorística e numa campanha que não levava nada a sério, teve aí muito sucesso, reelegeu, talvez caracterizado aí como um voto de protesto. Vou citar eventualmente nomes aqui de políticos nacionais, mas, enfim, apenas por fins didáticos aqui. Bandeira de esquerda, o Lula, trago como exemplo aqui a primeira eleição, de modo especial, do Lula aí, a segunda eleição, como ele já estava no poder, acaba sendo fácil, né? A reeleição ela é mais fácil se um bom trabalho é realizado. Bom, e aí a bandeira da esquerda sempre foi, aí no caso do Lula especificamente, naquela primeira campanha, de combate à fome, à miséria, de inclusão e de justiça social, de redução dos juros, de redução da dívida externa, da dependência que o Brasil tinha do Banco Mundial, enfim, do FMI e assim vai. E o Lula o que faz para conseguir eleger? Ele não conseguia se eleger antes, porque ele tinha, como eu mostrei anteriormente, as bandeiras da esquerda, ele assumia aquelas bandeiras mais radicais. Então, ele precisou se desgarrar, buscou publicitário, né, um grande publicitário, que, primeira coisa, olha, retira aquelas pautas radicais da esquerda. Muda o discurso, suaviza a mensagem, uma postura à esquerda menos radical, um cuidado muito forte com a imagem, uma orientação publicitária muito inteligente, uma ênfase na esperança e na mudança de tudo que acontecia. O Brasil passava aí por uma crise, vinha de uma crise, de uma reestruturação do sistema financeiro, enfim. Um simbolismo do trabalhador comum no topo da política brasileira. Então, o trabalhador e as pessoas mais humildes, elas olhavam para o Lula e falavam assim, esse cara me representa. É como se eu fosse o presidente. Percebam a lógica? Quando a bandeira é muito clara, as pessoas olham para você e falam, esse cara me representa. Esse cara é o que eu quero. Esse cara será eu lá dentro. Esse cara vai me representar de fato lá dentro. E tem aí, então, um projeto social muito forte, que é típico da esquerda, um projeto social robusto. E também, ao lado de um projeto social, o Lula precisava retirar do mercado e talvez de uma grande parte do eleitorado um medo com as políticas econômicas, né? De repente, de estatizar empresas privadas. Então, ele entra já também num diálogo e numa tranquilização do mercado com promessas de não radicalismo nas políticas econômicas. Então, isso deixa tudo bastante calmo. A Bolsa sofreu muito pouco aí com a eleição do Lula e logo tudo voltou aí uma naturalidade para o mercado financeiro também. Então, todo um ajuste na imagem do Lula para que ele pudesse se eleger. Bandeira de direita, a gente pega o Bolsonaro. Qual a realidade, então? O Bolsonaro se apresenta como alguém conservador, patriota e disposto a combater a corrupção. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá, gente, quanto a Lula, quanto a Bolsonaro. Estou falando a respeito daquilo que foi bandeira dos dois para se eleger. Então, não estou nem defendendo ou atacando nem direita nem esquerda. O que o Bolsonaro faz? Ele vem com um discurso muito claro, que o brasileiro queria ouvir. O brasileiro cansado da corrupção, cansado de algumas mudanças mais modernas nos valores. O Bolsonaro vem com um discurso de combate e talvez tenha sido a pessoa que, talvez não, certamente a pessoa que assumiu esse combate à esquerda e às pautas da esquerda como nenhum outro político. E ele também faz uma antecipação de candidatura. Ele se coloca como futuro candidato ainda em 2014. Sabe o que acontece? Eu vejo muitos pré-candidatos, ou muitas pessoas com a certeza de que serão candidatos, e deixam para avisar na última hora que são candidatos. Peraí, está errado. O exemplo do Bolsonaro é muito claro. O Lula, a gente sempre soube que era candidato a presidente. Não se elegeu lá em 89, não se elegeu depois, em 94, não, e foi se eleger em 2002. Então, as pessoas sabiam que ele era candidato. E, às vezes, o candidato a vereador ou candidato a prefeito, ele fica com medo de antecipar. Tudo bem, tem as convenções, talvez a coisa complique, tem aspectos
de todo o sistema que podem não viabilizar a sua candidatura. Mas, independente disso, se você já assume uma postura antecipada, eu sou candidato, serei candidato, estou colocando meu nome para o partido, a minha pauta é essa, com a maior antecedência possível, dentro da legalidade, claro, você tem uma série de aspectos legais a serem verificados e eu não entendo disso. Eu não conheço isso, nem estou falando para se fazer nada fora da legalidade, pelo amor de Deus. O que estou dizendo é que, dentro da legalidade, você precisa se posicionar e dizer, sim, sou pré-candidato, pretendo me candidatar e pretendo vencer, se houver viabilidade, se o partido aceitar meu nome, se a convenção aceitar meu nome, serei candidato. Na conversa com as pessoas, no dia a dia, enfim, para que você já comece a realizar um trabalho de marketing político, de consolidação da sua bandeira. Onde é que você está especializado? Como é que você pode pensar no longo prazo para que as pessoas saibam, olha, esse é um cara bacana, esse é um cara que eu posso contar quando se candidatar. Envolvimento com pautas conservadoras, patrióticas, sem medo de polêmica, do embate. Isso foi feito aí pelo Bolsonaro e a gente sabe muito bem, conhece muito bem como é que foram esses embates aí. Fez uma proposta aí de mudanças profundas nas engrenagens do sistema político. Não estou falando que seja viável, que fosse ou que não fosse viável, que esteja ou não esteja sendo executado. Estou dizendo que essas eram bandeiras, essas eram promessas, propostas e causas que ele abraçou. Ganhou projeção pelos ataques dos adversários. Incrível, mas quanto mais ele era atacado, mais ele aparecia na mídia, mais ele era comentado nas redes sociais, mais ele ganhava espaço e ganhava pessoas que o apoiaram. Todo mundo só falava dele. Você ligava, mesmo durante a campanha eleitoral, você ligava num programa de um outro candidato, estava falando de quem? Do Bolsonaro. Você ligava do outro, falando de quem? Bolsonaro. Bolsonaro mesmo só tinha alguns segundos, pouco tempo para falar dele mesmo. Mas os outros só falavam dele e ele se elegeu. Sucesso na sua campanha. Ele conquistou muitos influenciadores voluntários, por mais que exista toda essa polêmica aí de robôs, de fake news, o fato é que ele conseguiu um voluntariado, e isso é fundamental para a sua campanha. Conseguir voluntários, não apenas eleitores, mas voluntários que influenciem outras pessoas a votarem em vocês também. E o uso das redes sociais, né? Usou isso com maestria, como Barack Obama usou isso muito bem, já muito antes, né, do Bolsonaro, usou muito bem as redes sociais e a informação instantânea e espontânea para ganhar a eleição. Mas o Bolsonaro usou isso muito bem também. Bom, o que a gente aprende com tudo isso? O eleitor também age muito com a emoção. Naturalmente, ele também usa da razão, mas eu ousaria dizer que, em grande parte dos eleitores tomam a sua decisão pelo aspecto emocional. Muita gente muda o voto, simplesmente da noite para o dia, do sábado para o domingo, o eleitor muda o seu voto. É muito comum isso. E isso não tem nada a ver com razão, né? Isso tem a ver com aspectos emocionais, mesmo porque o eleitor ele não consegue ter todas as informações a respeito de pessoas, a respeito de propostas, enfim, avaliar um número grande de candidatos para decidir. Então, ele vai decidir, grande parte das vezes, pela emoção. Trouxe alguns exemplos aqui, rapidamente. Angu da Alice. Esse Angu da Alice foi lá na minha terra, deve ter sido no início dos anos 90, ou nos anos 80, salvo engano. Um prefeito se elegeu, candidatura lá para prefeito, prefeito visitando, eu morava na zona rural, visitando as comunidades. O prefeito foi à casa da dona Alice, o candidato a prefeito foi na casa da dona Alice, a dona Alice tinha acabado de mexer um angu no fogão a lenha, e ele sentou à beira do fogão a lenha e foi pegando com uma colher lá pedaços de angu e comendo o angu dela. Ela votou nele e disse assim, não podia votar em outro, precisa de ver que humildade, sentou no meu fogão a lenha, o angu tinha acabado de mexer, foi comendo meu angu todinho.
ela e toda a casa votou naquele candidato por causa da panela de angu que ele comeu e da simplicidade dele ao sentar num fogão a lenha sujo. Vereador com bons contatos e solução rápida. Um outro caso aqui, conhecido aí, foi tinha um problema numa rua aqui na cidade, aqui em Paranaí, e encontrou com o vereador falou do problema para o vereador pegou um telefone, ligou para alguém na prefeitura, e na semana seguinte o problema na rua estava resolvido. E essa pessoa veio me falar muito bem daquele vereador, atual vereador. O que eu aprendo com isso? Aquele vereador extremamente bem relacionado, ele não levou isso para a reunião da Câmara, não fez lá uma recomendação, fugiu o nome do termo usado para esse caso, uma indicação, não fez uma indicação para a prefeitura, para o executivo, simplesmente ligou diretamente para alguém da prefeitura que podia resolver. Um cara bem relacionado, já é vereador aí, faz alguns mandatos, não sei quantos, bem relacionado e com uma solução rápida e sem necessidade da burocracia ali, da indicação oficial e tal. Isso deixou aquela pessoa bastante surpreendida e provavelmente falou bem desse atual vereador e candidato aí, pré-candidato aí para outras pessoas. A visita na enfermidade é a imagem construída ao longo de uma vida. Até também um outro pré-candidato atual aí, e uma outra situação, uma pessoa, quando há muitos anos a pessoa não era candidato a nada, mas uma família aí numa situação de enfermidade lá em Rio Preto, e essa pessoa apareceu lá para dar força, para dar apoio, e agora que essa pessoa é candidato, enfim, é natural que essa família tenha aí uma lembrança emotiva significativa a respeito desse pré-candidato. Bom, então, algumas dicas aí importantes. Vou tentar acelerar aqui, porque eu não sei nem exatamente quanto tempo eu tenho, mas vou dar uma acelerada. Primeiro, dicas. Conheça bem você mesmo e faça a sua análise fofa. Faça a análise da sua fofa. Né? Quem que é a sua fofa? Né? São os seus pontos fortes que geram para você oportunidades e os seus pontos fracos que geram para você ameaças. Né? Os pontos fortes você exalta, você enaltece, você cuida muito bem deles e, a partir deles, você gera oportunidades para explorar bem. E os seus pontos fracos você toma cuidado, avalia, deixa menos em evidência e isso pode gerar também ameaças. E outras ameaças aí que você precisa ficar com o radar ligado o tempo todo. Então, sintetizando, a próxima dica aí, que eu venho falando desde o começo praticamente, que é ter uma bandeira, ter uma causa clara que precisa ser comunicada para as pessoas. Eu não posso ser o candidato pato, que anda, voa, nada e não faz nada direito. Eu preciso ser um candidato que tenha uma bandeira, que tenha uma causa, que tenha uma área de atuação específica, que tenha uma especialização, né? Não estou falando de certificados, não. Estou falando de história de vida. Como eu disse, você tem uma atuação forte na assistência social, uma atuação forte na educação, uma atuação forte na saúde. De repente, você trabalha lá num posto de saúde faz 30 anos, é candidato a vereador, e de repente na sua campanha você não explora isso. Opa, a sua bandeira mais óbvia. Por quê? Porque você não se analisou. Você não analisou você mesmo como candidato e descobrir ali força que você tem. Então a sua bandeira é essencial. Conheça mais o seu cliente, o seu eleitor. Levante ou reúna dados, informações a respeito dele, transforme isso em conhecimento, informações. Quais são os problemas que os meus eleitores têm? Quais são as necessidades que ele tem? Então, o objetivo do marketing não é satisfazer. O objetivo do marketing é satisfazer necessidades com valor. Valor para quem? Para o cliente, valor para o empresário. Valor para o eleitor e valor para o candidato. Então, eu preciso entender essas necessidades para satisfazê-las, para resolver, para ajudar, para me propor a resolver esse problema de uma forma muito clara. Mas eu
principalmente quando eu identifico a minha bandeira, fica mais fácil eu identificar onde está a minha praça. Opa, quem são as pessoas que eu vou ajudar a resolver, a atender às suas necessidades? Eu tenho uma bandeira, então agora eu identifico o meu mercado e eu vou atrás dessas pessoas. Aí eu vou tornar a minha venda mais fácil. Aí eu vou me vender como um candidato de uma forma muito mais simples. Opa, eu sou especializado nisso, essas pessoas têm essa necessidade, como é que eu vou oferecer propostas para ajudar as pessoas nessa área? A comunicação vai ficando clara. Então, a partir daí, então, eu apresento essas soluções. Na parte de comunicação, é preciso, além disso, um trabalho forte, persistente, para você ficar conhecido pelo maior número de pessoas. Estamos falando de uma cidade aí de 40 mil pessoas, e o seu círculo, por mais extenso que ele seja, ele tem limitação. E aí, uma dificuldade adicional numa cidade menor é que praticamente todo mundo tem alguns amigos candidatos ou mesmo parentes candidatos. O que não necessariamente implica numa obrigação de voto, mas pode ser que isso limite no número de votos que você vai alcançar dentro do seu único círculo. Então, você precisa fazer um trabalho árduo aí para se tornar conhecido pelo maior número possível de pessoas em toda a cidade, de forma a deixar a sua bandeira, as suas propostas, de forma bastante clara para o maior número de pessoas. E é importante conquistar, de forma especial, o apoio de bons influenciadores. Gente que, além de votar em você, vai dar amplitude aí no alcance do seu nome, vai amplificar o seu nome e sua bandeira para outros eleitores. Então, essas pessoas precisam saber que você é um candidato que tem uma proposta de trabalho clara, coerente, com uma bandeira muito firme, bem posicionada e coerente com aquilo que elas desejam. Para isso, você precisa exercer um papel muito forte de liderança, tá? Só antecipando até um próximo slide aqui, mas você não pode, não tem como você se eleger sozinho. Não dá para você fazer todo o trabalho sozinho. Você precisa de gente para te ajudar. Você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E mesmo nos lugares que você estiver, você não precisa estar desacompanhado, você não deve estar desacompanhado, e você deve ter gente boa, de qualidade, junto com você na campanha. Você pode até ganhar uma campanha sozinho, trabalhando sozinho, mas é muito mais fácil, o esforço é menor se você tiver gente boa do seu lado. Então, esse papel de liderança, o envolvimento de outras pessoas, só vai ser possível se você liderar, se você puxar, se você atrair essas pessoas e dizer, cara, tem essa bandeira, vai junto comigo, vamos junto. E a pessoa vai, e ela se engaja, tem aquele engajamento bacana, isso vai fazer com que você tenha aí um leque muito maior de opções para conquistar eleitores. Então, identifique as pessoas certas. Esses são, então, seus apoiadores-chave. Mais do que eleitores, são apoiadores. Então, como eu antecipei, fazer tudo sozinho é um erro e mostra uma incapacidade de liderança. Não dá para ter gente desmotivada segurando a bandeira. E eu não estou falando só da bandeira lá na esquina, não, mas, pelo amor de Deus, não coloca uma pessoa com sono, com preguiça, segurando a sua bandeira, distribuindo o seu santinho, jogando o seu nome em qualquer lugar, sujando garagem, enchendo uma caixinha de correio com 10 santinhos do mesmo candidato. Para quê? Não suja as ruas, não suja as casas, não suja as garagens. Se ganha a eleição com equipe, com pessoas e com pessoas de qualidade. Esse cuidado é necessário. E aí, as suas oportunidades de falar com as pessoas. Não dá para ser um candidato que não fala. Oratória, discurso coerente, bem feito, né, com uma mensagem clara, com uma mensagem de ânimo no final, com uma mensagem de energia, uma linguagem corporal, uma boa vestimenta, né, barbas corretas, cabelo arrumado, a maquiagem bem feita, enfim, todo esse cuidado com a imagem, com o marketing pessoal. O trabalho em redes sociais, enfim, fundamental, panfletos, adesivos, bandeiras, aplicativos,
outros candidatos bem-sucedidos em outras eleições, tem muita coisa disponível na internet. E também, claro, naturalmente, verificar a legislação, porque tem uma série de restrições aí. Para finalizar, já finalizando aí, eu trouxe 2 provérbios bíblicos bastante úteis aí nesse momento de campanha. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, esse é um primeiro provérbio que mostra como é que você deve selecionar bem as pessoas com quem você vai trabalhar. Você quer ser bem-sucedido, não coloca qualquer um para trabalhar contigo. Não coloca qualquer um para carregar a sua bandeira, para carregar o seu nome, para carregar a sua imagem. É a sua imagem que está sendo vendida. E um outro provérbio que vai nessa direção. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Pessoas que estejam motivadas contigo, pessoas que estejam dispostas a te jogar para cima, pessoas que estejam dispostas a te incentivar, a falar assim, nós vamos ganhar essa eleição, você não está sozinho. Pessoas que tragam outras pessoas motivadas, engajadas, pessoas dispostas a levar com você, te levar até a vitória. E aí, a gente tem aí uma frase do Michael Jordan, famoso jogador de basquetebol nos Estados Unidos. O talento vence jogos. E esse provavelmente foi o maior jogador de toda a história do basquetebol, por enquanto, pelo menos, né? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Michael Jordan. Ok, pessoal? Enfim, um tema bastante amplo. Espero ter trazido aí alguns pontos adicionais para que vocês pensem durante a campanha de vocês. Eu agradeço, me coloco à disposição para aquilo que eu puder orientar dentro de todo o aspecto legal, mas aqui na universidade a gente está sempre aberto aí para dialogar, enfim, para contribuir para o bem da nossa cidade, a gente quer ver essa cidade se desenvolvendo, e peço aí para aqueles que se elegerem, né, que nos apoiem para que a gente avance. A gente vai abrir aí o curso de Ciências Contábeis em 2022, e nós estamos lutando para que a medicina veterinária venha. Essa não é uma causa perdida, pelo contrário, e não é algo que nós tenhamos desistido. A gente quer trazer a medicina veterinária, porque a gente sabe que a medicina veterinária vai ser extremamente importante para a nossa cidade. Nós queremos ver Paranaíba sendo cada vez mais desenvolvida, e a educação é essencial. Um grande abraço, muito obrigado, estou aberto aí para perguntas. Valeu pela oportunidade. Obrigada, Dalton, obrigada aí pelos nossos participantes. Podemos começar a fazer as perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Eu gostaria de parabenizar, que foi bem esclarecedora a aula dele, tá? Parabéns, professor, contribuiu muito. Obrigado, Sueli. Obrigada, Sueli. A Guimar tem uma pergunta, fique à vontade, Guimar. Boa noite aí, professor André, professor Dalton. Parabéns aí pelas noite. palavras aí, né, por esse conhecimento que o Dalton, professor Dalton trouxe a nós aí. A minha pergunta é a seguinte: professor Dalton falou a respeito das pessoas levantarem uma bandeira, né? Eu quero perguntar para o professor o seguinte: se com a cultura que Paranaíba adquiriu ao longo dos anos políticos, se as pessoas conseguem identificar quando os pré-candidatos começam uma bandeira, geralmente no ano político, se há um tempo para levantar essa bandeira, porque o que a gente percebe é que muitos pré-candidatos, a partir de março, abril, aí, fevereiro, começou alguns movimentos como se fosse uma bandeira, mas na realidade a gente que conhece um bom número de pessoas, inclusive pré-candidatos, não é a realidade da pessoa. A pergunta é, se os nossos eleitores daria conta de fazer essa diferenciação? Bom, Guimar, eu creio que sim. Eu creio que sim. Por quê? Na verdade, você tem candidatos que se colocam à disposição do eleitor com uma bandeira muito clara.
A gente pensa, por exemplo, um trabalhador da educação, né, professor, professora há muitos anos, diretor ou diretora de escola há muito tempo. Então, quando esse tipo de candidato levanta a bandeira da educação, as pessoas sabem que estão ouvindo uma proposta coerente. Da mesma forma, um profissional que trabalhe na saúde, né, seja enfermeiro, seja médico, enfim, técnico, quando aquela pessoa levanta uma bandeira, as pessoas sabem daquela história. Peraí, mas porque, assim, não basta, porque esse é o aspecto do marketing eleitoral. Entra o aspecto do marketing político, que é quando as pessoas olham para toda a história de vida dela. Ah, tá, esse está falando da educação, mas é aquele professor grosso, mal educado, é aquela secretária lá daquela escola grosseira, é aquela diretora que não recebe ninguém. Então, a pessoa levanta uma bandeira, mas a população olha e fala, peraí, tudo bem, essa pessoa é envolvida com a educação, mas é envolvida com a educação que ela pratica, não bate com a educação que ela faz, né, com que ela prega, desculpa, a educação que ela pratica não bate com a educação que ela está pregando aqui agora, né? Então, principalmente pelo fato de ser cidade pequena, eu creio que fica até mais fácil das pessoas identificarem bandeiras. Existem outros complicadores na eleição? Existem, né? Existe o voto de protesto na cidade pequena? Existe. Existe o voto de protesto, eventualmente candidatos que são eleitos que a gente sabe que não têm a menor condição. Mas eu creio que sim. Se haverá sucesso ou não, Aguimar, muito difícil dizer, mas eu digo com clareza, é mais fácil você se eleger levantando a bandeira da sua especialização, seja ela qual for, da educação, da saúde, da assistência social, do que você querer se eleger de uma forma genérica. Estou aqui, eu sou Aguimar, eu vou trabalhar pela saúde e educação, pelo esporte, pela cultura da nossa cidade, pela assistência social. Né? Aqueles candidatos a vereador que saem e falam que vai fazer de tudo, né? É o pato. É o pato, que faz de tudo, mas não faz nada. E você olha para a vida do cara, o que o cara já fez? O cara não fez nada, ele sequer consegue se firmar num trabalho, ele sequer consegue ter alguma coerência na própria vida. E aí ele se lança um candidato que vai resolver o problema do mundo. Né? Então, eu acho que sim, a coerência ajuda aqueles que podem ter sucesso. A Juliana está agradecendo ao conhecimento compartilhado, professor Dalto, e comentou aqui que, inclusive, é o que mais tem na política. E pegando um gancho nessa fala, eu acho que fica aí uma dica para os nossos pré-candidatos, né? E as pessoas estão cada vez mais atentas, então, assim, também não adianta você querer passar falsidade, né? Passar uma impressão de alguma coisa que as pessoas gostariam de ouvir. Então, não adianta eu querer ser apenas aquilo que o outro quer ouvir. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser condizente com os meus pensamentos, com as minhas ações do dia a dia. Mesmo que eu não tenha nascido na política, não esteja já, vamos supor, vocês decidiram esse ano entrar, o ano passado, quando vocês filiaram, e não tenha essa bandeira tão definida, você tem que pensar em projetos direcionados, né? E aí entra os outros conhecimentos que a gente adquiriu aqui. Formas de resolver alguns problemas que vocês identificam, talvez, como mãe, pai, vizinho, morador, e gostariam de levar isso adiante, né? A resolução disso. Então, também pensar não só em dizer que vai fazer, porque a gente fala, vou fazer isso, fazer aquilo, mas como eu vou fazer? Então, focar em alguma coisa e pensar em encaminhamentos para que as pessoas acreditem na verdade dos seus desejos aí, do seu envolvimento, né, na política. Até é curioso esse aspecto, Andréia, e ligando aí que o Aguimar colocou, porque, assim, eu não conheço as pessoas aqui, não sei se aqui em Paranaíba isso está acontecendo. Mas lá em Minas tem um deputado que ficou até bastante famoso no Brasil inteiro, porque ele é um deputado, ele antes de ser deputado, ele já era um cara de denúncia. E agora, como deputado, ele entra, enfim, ele vai aos órgãos, ele verifica tudo que tem de errado. Então, a bandeira dele é fiscalização e denúncia de coisas erradas. E eu vi, fazendo aí algumas buscas para
preparar essa palestra, eu vi como é que estão surgindo pessoas assim no Brasil todo, né? Pré-candidatos denunciadores. Ou seja, viram que existe essa bandeira da denúncia de desvio de recursos públicos, de obras inacabadas, de trabalhos mal feitos, enfim, uma série de problemas. Então, são os candidatos denunciadores, porque deu certo com alguns, outros acabam imitando. Não sei se é um de vocês, se aqui na cidade tem, me desculpem, tá? Eu não sei a realidade aqui da cidade, eu conheço poucas pessoas aqui. Milena, Patrícia, estão agradecendo a fala. E se tiver mais alguma pergunta, vocês podem, por gentileza, se manifestar. A Aguimar tem outra pergunta. Pode falar, Aguimar. Professor Dalto, seria aí talvez até uma dica para nós. Conhecendo aí as necessidades do meu consumidor e eu como produto, uma vez que esse ano é uma política atípica, né? Ela é mais diferenciada. Nós sabemos que dentro da nossa realidade existem muitos dos nossos consumidores, né, que seriam os nossos eleitores, que não têm acesso ou que não têm conhecimento sobre a internet, sobre mídia. Como que eu, nessa época de pandemia, após ser liberada aí a campanha eleitoral, como que eu faria para chegar até essas pessoas? Essa é uma eleição, porque a eleição municipal talvez seja a eleição de maior corpo a corpo, né? A eleição para senador, para governador, presidente, deputados, senadores, ela não tem o corpo a corpo, a intensidade que uma eleição municipal tem, mas não vai ser essa a realidade esse ano, né? Essa vai ser uma eleição municipal distanciada. E aí eu entendo que as redes sociais vão ganhar muita força. Eu vejo, Aguimar, hoje, o WhatsApp, por exemplo, cara, o WhatsApp, ele está na mão de praticamente todo mundo, né? E acho que ele vai ferver nessas eleições. Como também outras mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim, vai chover coisa aí na internet, na hora que começar as campanhas, memes, tiração de sarro, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura e, enfim, mas as regras estão um pouco mais apertadas, né? Há regras claras, mas você também pode obter doadores, você pode pagar, desde que você tem empresas especializadas para cuidar da campanha das pessoas, né? E aí, assim, realmente é algo, eu não sei, não faço ideia de como vai ser isso, mas esse é o caminho esse ano, mídias sociais. Aliás, não é esse ano. Barack Obama usou isso muito forte, Bolsonaro usou isso muito forte, e aí, diante de uma pandemia como essa, eu não tenho dúvida, aquele que usar com inteligência as redes sociais, aquele que conseguir influenciadores, apoiadores, gente engajada nas redes sociais, esses vão se eleger. E nada impede de fazer isso tudo que eu falei, que você tenha bandeira, proposta clara, que você tenha coerência entre a sua história de vida e aquilo que você está oferecendo agora para o seu consumidor eleitor, né? Mas a minha aposta vai ser eleito em for bom de rede social. Ou seja, você não precisa ser bom, você precisa ter gente boa nisso. Márcia, pode falar. A Márcia Ureta gostaria de falar? Ela está presente ainda? Sim. Márcia, fique à vontade. É que estava com uma dificuldade aqui. Tranquila. Dalton, aproveitando o que a Andrea falou, né? Que nós que somos, eu, no caso, eu sou minha primeira investidura. Eu não sou nem da área da educação, nada, eu sou bancária. Mas eu resolvi entrar e não quero ser realmente o que você falou, um candidato pato.
todos nós queremos opinar e trabalhar em todas as áreas, porque a gente quer trabalhar em prol da nossa população, então o campo é muito vasto para a gente trabalhar e fiscalizar. Mas o que você acha da proposta de você ter uma ou duas propostas, projetos ou uma bandeira e focar naquilo ali? Não é melhor do que eu ficar disseminando tudo para tudo quanto é lado? Não, exatamente isso que eu propus para vocês, né? Não dá para ser, o pato é justamente aquele, né, que lá abriu os 3 segundos que ele tem para falar na rádio, não sei quanto tempo que ele tem para falar no rádio, mas ele fala, eu sou o Dalton de Souza, prometo trabalhar para educação, saúde, esporte, lazer, turismo, justiça social no nosso município, para fazer o nosso município melhor. Quer dizer, eu falei um tanto de coisa e estou mostrando que eu não sei nada a respeito de nada disso. Estou mostrando que eu sou um verdadeiro pato, porque se eu vou falar de saúde, se eu estou me preocupado com saúde, educação, lazer, cultura, esporte, turismo, justiça, pessoas, não estou preocupado com nada. Eu não sei nada. Eu preciso ter um foco, né? Mesmo que, eu estou no banco, beleza? Você é bancário. Certamente você entende de uma série de mazelas sociais. Ali você observa muitos problemas, e ali é um espaço em que você realmente consegue identificar necessidades e propor soluções. A partir daí, de você identificando necessidades, identificando as dores que a população tem, você consegue formular uma bandeira, formular propostas e levantar uma bandeira que vai ser muito mais clara para as pessoas que vão te apoiar. Ok, legal, obrigada. Essa questão, assim, esse é um termo muito usado no empreendedorismo especificamente, conhecer as dores do consumidor. Então, no caso, conhecer as dores do eleitor. E aí, conhecer as dores daquele eleitor que está mais próximo de você. Então, se você está no hospital, você conhece as dores do cara. Você conhece, não estou falando de dor física, eu estou falando das necessidades, das dificuldades, daquilo que é sofrido para a pessoa. Né? Por exemplo, uma dor que eu vejo aqui na cidade, a dor da educação de quem está nas fazendas. Meu Deus, aquela criança que acorda 3 horas da manhã e que depois vai chegar em casa às 4, 5 horas da tarde. Isso é uma dor. Como é que eu posso trabalhar para resolver um pouquinho essa dor? Qual o futuro dessa criança? Qual a esperança de sucesso, de recolocação, de mudança de história de vida familiar para uma criança que acorda 3 horas da manhã e chega em casa 4, 5 horas da tarde? Então, eu identifiquei uma dor. Eu posso propor solução para isso? Né? Enfim, então, assim, todo candidato, dentro da sua área de atuação, consegue identificar dores e consegue, então, levantar uma bandeira. E na busca de solução, a gente não precisa pensar em inventar a roda, né? Eu acho que a gente tem também que olhar muito os trabalhos que estão sendo feitos em outras cidades, em outros estados, que às vezes têm as mesmas características, o mesmo tamanho, as mesmas dificuldades, já foram vencidos, né, professor? Então, tem muitos projetos, a gente já viu essa semana, né, que não seria plágio nesse caso, né, seriam propostas de ideias que já em algum lugar funcionou, então dá também para a gente ter como base, como norteador para elaborar as nossas propostas, porque dentro da política, eu sempre discuto isso com meus colegas, se a gente não tiver bons projetos, a gente não vai além, né? São os projetos que vai trazer recursos, são os projetos que vão ser discutidos, né? Então você adquire conhecimento, né? Acho que a gente está certinho, vocês estão certos em entrar e se expor e buscar, e cada dia mais buscar conhecimento, né? Conversar com aquele que tem, às vezes, conhecimento técnico e formando o pensamento e os direcionamentos aí de vocês. O que a gente não pode ter na mente vou entrar na política para ter um salário, ou vou fazer disso um emprego. Não, vou entrar na política para resolver problemas que me incomodam como munícipe, que incomodam a população, né? Para resolver os problemas da maioria.
Sim. E é por isso que, às vezes, aqueles que se elegeram várias vezes, que são vereadores e que continuam vereadores, muitas vezes eles conseguem perpetuar, e é mais fácil para eles, eles estão em contato direto com os eleitores. Eles conseguem identificar os problemas e eles conseguem ajudar. Talvez não façam o papel constitucional do vereador, mas talvez eles exerçam aquele papel assim de ficar resolvendo pequenos incêndios na vida de um, na família do outro, na rua de um, na rua do outro, no bairro. Então, o vereador, às vezes, ele assume esse papel assim de varejo, que não deveria ser exatamente o papel dele, mas ele ganha essa força da máquina pública para se perpetuar, para continuar se reelegendo, porque as pessoas olham para ele, não, ele é o cara que resolve, eu precisava de uma consulta, foi ele que conseguiu, eu precisava de uma internação, foi ele que conseguiu, eu estava com um problema na rua, foi ele que resolveu. Então, você tem, essa é uma disputa mais difícil, para quem é só candidato, ainda não tem um cargo, mas a gente tem visto as últimas eleições com um índice de renovação bastante expressivo, né? Então, aquele que é candidato pela primeira vez não tem que perder a esperança, tem que, exatamente, descobrir uma área de competência. Por exemplo, vamos pensar na área financeira aí, como é que está a dificuldade de crédito para o microempreendedor na cidade, para o empreendedor individual, a questão da educação financeira, que não existe nas escolas, enfim, as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Existem dores em todas as áreas que a gente imaginar, né? A dor de obter um crédito, a dor de organizar para pagar um crédito, a dor de empreender na cidade, né? Qual a dificuldade de empreender. Então, são muitos os aspectos aí que podem ser levantados como bandeira. A Milene gostaria de fazer um questionamento, mas antes aqui a Juliana fez um comentário, né, acho que sobre as redes sociais, e ela acha que vai ser difícil porque as pessoas estão um pouco cansadas sobre as políticas nas redes, né? E por isso talvez muitos desistem. Isso é verdade. E a Milene quer fazer um questionamento. Tá. Mas só falando, Juliana que falou, né? Juliana. Juliana Rezende. Juliana, eu concordo, eu mesmo estou cansado, mas na hora que o negócio pega fogo, todo mundo volta a se envolver, não tem jeito. Na hora que a campanha começa para valer, na hora que a coisa esquenta, as pessoas se envolvem, né? Então, eu acho que é por isso que eu creio que o impacto vai ser muito forte das mídias sociais nessa eleição, maior do que em outras. Milena, por favor, depois o Aguimar tem uma pergunta também. Milene. Boa noite. Boa noite a todos. A internet ela não está 100%, mas eu vou tentar ver se consigo. Tá saindo? Sim. Sim, Oi? estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Ok. O que eu queria colocar é que existem muitos que simplesmente ficam no campo da promessa, né? Só fica prometendo algo que às vezes ele nem sabe se ele realmente pode efetivamente fazer aquilo que ele está prometendo. E tem do que realmente a pessoa pode fazer, né? E aí o candidato ele tem que deixar claro as propostas que ele tem em mente, né, o que ele realmente pode oferecer para a sociedade, colocando à disposição. E não que ele não vai poder cumprir, porque há muitas coisas que é somente o executivo que pode fazer. O legislador, algumas coisas é limitado, ele não tem essa competência. Perfeito. Exatamente. O pré-candidato e o candidato depois, né, a vereador, ele precisa compreender o seu papel, aquilo que pode fazer, o que não pode fazer, mas entendo que a parceria com o Poder Executivo é fundamental. E, assim, uma Câmara que não trabalhe junto com a Prefeitura
com o executivo simplesmente pode inviabilizar uma administração, né? Apesar de o legislador não ter o papel de execução, o Brasil enfrenta um problema muito sério da sua Constituição. Que a Constituição brasileira ela foi projetada para ser uma Constituição de um país parlamentarista. Então, onde o parlamentarismo teria muito mais responsabilidade e poderes. E, de última hora, se fez lá remendos, né, emendas, enfim, ajustes, se fez ajustes que transformou o Brasil numa república presidencialista, né? Então, qual foi o problema disso? O problema disso é que o executivo tem muita responsabilidade e relativamente pouco poder, enquanto o legislativo tem muito poder e relativamente pouca responsabilidade, tá? Relativamente. Ou seja, um Congresso consegue inviabilizar o trabalho da presidência, como as câmaras municipais ou as assembleias legislativas conseguem inviabilizar o trabalho dos prefeitos e dos governadores, se quiserem. Esse é um dilema terrível aí da nossa Constituição, mas não é a gente que vai resolver isso. Mas só deixando muito claro que, então, assim, não havendo uma parceria muito clara entre vereadores e prefeito, as coisas não vão andar. E aí, por mais que o vereador ele não tenha a capacidade de determinar a execução, essa sintonia e essa parceria com a prefeitura são essenciais, né? E muitas coisas acontecem em virtude de justamente desses acordos, dessas parcerias, desses ajustes que existem entre os dois poderes. Mas, de fato, se os pré-candidatos e os candidatos depois precisam entender muito bem aquilo que cabe ao vereador, aquilo que cabe ao município, para que façam propostas coerentes. Isso é o mínimo que a gente espera dos candidatos, né? O Aguimar também tem uma pergunta. O professor Dalto, dentro daquilo dos seus conhecimentos técnicos aí, como que nós poderíamos, nessa pré-campanha, ou até mesmo na própria campanha dita, mudar essa cultura de que, com qualquer morador da cidade que você conversar, com qualquer eleitor, ou até mesmo morador que não venha a ser eleitor, o menor ou aquele que já está acima da idade, que não tem mais obrigação de votar, eles reconhecem que há uma necessidade de uma mudança. Mas a gente percebe que sempre que fazem esse comentário, em seguida das eleições, sempre uma boa maioria aí dos mesmos candidatos eleitos continua sendo eleito. Como que explicaria essa fala, é necessário uma mudança? Infelizmente, Aguimar, primeiro que, assim, uma mudança cultural, nenhum candidato vai conseguir fazer sozinho, né? Mas é por isso que, assim, é importante, eu vejo, é triste, né, porque nós estamos batendo um papo aqui, somos, ao todo, 13 pessoas, né? São 11 pré-candidatos, mais eu e a professora Andréia. Então, assim, você como candidato, né, não vai conseguir mudar essa cultura. O que vai acontecer a partir do momento que você se eleger e tiver uma postura de mudança efetiva, você contribuirá de alguma forma para mudar o sistema. Como eu disse, a gente tem esse problema da Constituição, desse ajuste que precisa na nossa Constituição. Não sei nem como isso acontece, eu não entendo do direito, mas conheço aí um pouco desse problema do equilíbrio de poder e responsabilidade entre executivo aliás, do desequilíbrio entre poder e responsabilidade entre executivo e legislativo. E o sistema eleitoral que favorece aquilo que o partido quer, né? Se você pega, por exemplo, por que aqui lançaram lá a primeira vez o Tiririca candidato? Porque sabiam que, ou lançam alguma figura pública conhecida, porque sabem que vai ser um grande puxador de votos, né, para conseguir o coeficiente eleitoral. Então, você lança uma figura como essa, uma figura alegórica, que efetivamente não vai realizar um trabalho legislativo significativo, mas essa figura consegue muitos votos,
então ela se elege e leva consigo aqueles que são os caciques dos partidos, aqueles que mandam, que estão no poder dos partidos. Então, assim, os partidos são importantes, mas existe aí uma cultura bastante arraigada, difícil de ser superada, nesse aspecto da mudança da nossa sociedade, da nossa realidade, né? Então, o que eu posso dizer, aí eu estou só palpitando, tá, Guimarães? Eu não estou dando nenhuma opinião técnica, não, é só palpite. Eu entendo que sozinho nenhum candidato muda essa história, então você precisa se apresentar como alguém que vai contribuir para uma determinada área com bastante empenho, e você se elegendo, você vai cuidar de, na sua atuação, mudar para que os grandes acordos não aconteçam, as maracutaias, se vierem a acontecer por você, não passam, né? Não estou dizendo que exista, pelo amor de Deus, longe disso, mas numa situação em que, opa, não, a partir de agora, eu eleito, eu serei um filtro. Serei um filtro para que determinados movimentos não aconteçam. Se acontecem, eu não sei. Temos aqui o Reginaldo, que quer fazer um comentário. E depois a Dora, uma pergunta. Como fazer a população ter interesse pela política? Eu acho que Reginaldo. não dá para fazer. E aí, é quem que fez a pergunta? Não, primeiro tem um comentário do Reginaldo. E aí depois a pergunta da Dora. Só complementando o que boa noite a todos, que o Agmar questionou, o que eu percebo aqui, eu sou de Aparecida de Taboada, essa cultura de perpetuar o vereador, que fica se reelegendo 2, 3, 5, 7 vezes, o que eu percebo aqui, eu moro há 8 anos em Taboada, e os comentários que a gente acaba participando na cidade, eu como comerciante acabo ouvindo muito a parte política, é que as pessoas se tornam reféns dos políticos, vamos dizer, os velhos políticos, porque o vereador vem, o vereador X me deu uma caixinha de remédio, o vereador B me deu carona para ir para o hospital. E essa pessoa, pela sua simplicidade, acaba passando o resto da vida devendo aquele favor para ele. Quando chega a eleição, eu tenho que votar no A, porque ele, lá em 1945, ele me levou para o hospital. E isso é difícil você tirar dessas pessoas, esse vício de que eu devo um favor para o resto da minha vida. Então, esses caras acabam se perpetuando. Essa história de, eu já te ajudei, lembra de mim. Opa, como é que tá tua mamãe lá? Ele faz você lembrar daquele favor que você fez para ele, e você acaba fixando esse cara no cargo. Então, assim, isso que eu percebo aqui, e essa mudança de cultura é muito trabalhosa, é muito árdua para a gente convencer uma pessoa de que nós podemos ser diferente. E nós vamos tentar fazer uma política diferente. É só para complementar o que o Agnaldo falou. Obrigado. Beleza. Você é candidato aí em Aparecida, né, Jato? Você não está aqui em Aparecida, em Paraná. Sim. Que legal. Bom, na verdade, assim, quem está com a máquina pública na mão realmente tem uma vantagem, né? Porque as pessoas são gratas, né? O brasileiro tem esse aspecto, né, de achar que aquilo ali foi um favor, foi uma boa vontade, e que sempre que precisar pode contar com aquele cara. Realmente isso aí acaba sendo um jogo desigual. Mas a Dora perguntou como é que faz para a população se interessar mais por política. E aí, Dora, eu te diria o seguinte, não se preocupe com isso, tá? Na verdade, assim, você tem que se preocupar com que as pessoas se interessem por você como candidato, né? O foco tem que ser, olha, por que as pessoas que vão querer a Dora como candidata, né? Mas
Tá, mas se as pessoas não quiserem política, elas não vão se preocupar comigo quando olham. Não, sim, sempre haverá candidato, sempre haverá preocupação, e as pessoas, por mais que deixem para a última hora, determinados eleitores deixem para a última hora, muitos eleitores estão votando em branco, nulo, ou deixando de votar e preferindo justificar, mas, enfim, as eleições estão acontecendo, as pessoas estão se elegendo, estão assumindo seus cargos. Isso indica que muitas pessoas estão conseguindo, com sucesso, serem reconhecidas, se tornarem interessantes para muitos eleitores. Tá? Então, nós não podemos mudar a cultura, nós não podemos mudar a cultura do eleitor, nós não podemos mudar a cultura dos atuais ocupantes de cargos públicos, mas, nesse momento, o seu foco tem que ser como eu faço para que muitas pessoas, mais do que eu preciso, votem em mim. Eu vou precisar de 500 votos para me eleger. Não, eu quero 1.000. Como é que eu faço para conquistar 1.000 votos? Eu não faço ideia, tá, de quantos votos precisa para eleger aqui em Paranaíba. Mas isso tem que ser o seu foco. Não, eu quero muitos votos e eu vou me colocar como a melhor opção para as pessoas daquele público-alvo que eu tenho. Ok, pessoal? Obrigada, Dora. Obrigada, professor. A Márcia fez um comentário que a mudança deve vir de nós. Mais alguém tem alguma pergunta? Podemos caminhar para o encerramento. Ok, então. Bom, como ninguém mais tem, eu agradeço a presença de todos e do professor Dalta e passo para ele aí deixar os cumprimentos. A Milene argumentou que 1.600 votos, professor, para cada vereador. Para fazer uma cadeira. Joia. E ainda depende do quociente eleitoral lá, né? Pessoal, agradeço a vocês, né? Uma sexta-feira à noite não é fácil, né? Mas para quem quer se eleger, não pode descansar, né? Tem que trabalhar, uma eleição é um trabalho bastante árduo. Eu não sou especialista em marketing político eleitoral, né? Minha formação é em marketing, e é uma área de atuação muito ampla. Então, assim, precisei adaptar alguns conceitos, buscar algumas informações para que pudesse trazer algum conteúdo para vocês aqui. Espero que tenha sido válido, espero que tenha se trazido alguma luz para vocês aí. Desejo muito sucesso e desejo muito que Paranaíba seja muito bem servida pelos seus políticos, pelos seus futuros políticos. Ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oi. Juliana, gostaria de falar. Quero agradecer, né, um pouco do seu conhecimento. Foi muito bom a palestra de hoje. Eu acho que, assim, para a gente que somos pré-candidatos, isso é muito importante, né? É um projeto, né, que a faculdade disponibilizou para nós, que é uma coisa que vai nos ajudar, né? Passando um pouco de conhecimento. Porque nós somos, assim, eu, por exemplo, digo por mim, né? Eu sou uma pessoa que não sou política, né? Então, estou buscando um pouco de conhecimento. E para mim, todas as aulas foi muito importante. Né? Então, quero parabenizar a todos, a professora Andréia também. Foi maravilhosa. Muito parabéns para vocês. Muito obrigado. Nós parabenizamos vocês pela iniciativa que já está buscando conhecimento. Isso é muito importante, é uma troca. Com certeza, bacana. Boa noite a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos, bom fim de semana. Boa noite a todos, até semana que vem. Boa noite a todos aí. Boa noite, bom fim de semana, boa noite. Valeu. Andréia, obrigado, tá? Dalton, eu que agradeço. Eu vou mandar a lista de presença, depois a gente vê se ficaram todos registrados. Eu coloquei. Peraí.